eu ganhei como vice. E quando eu ganhei como vice, eu pensei, meu Deus, eu queria ser a campeã, né? E aí eu disse, o que eu vou fazer? Daí eu peguei a terceira e disse, me dá um beijo de língua. Pegou a terceira? Aí ela, tá bom. Só que nessa época não era tão explícito assim. Não acontecia isso? Não, é mesmo? Então eu que dei uma revolucionada assim. Não era, né, tão comum duas mulheres se beijando, então era algo tipo... Mas na hora você pensou isso? Na hora eu pensei. Porque eu pensei, poxa, eu não tava feliz com o segundo lugar. E a minha tocou assim, cara, e aí saiu. E aí saiu em todos os tipo, sites. Tipo, é o nome da... A Camila Vernaglia. E eu nunca gostei de mulher assim. Ah, não? Você não, só que daí foi um beijo técnico. Foi um beijo técnico. Só que daí o que eu pensei? Foi de língua. Calma, Paquito, segura aí, Paquito. Tava quase pensando aqui em concorrer a Miss Bumbum aqui, pra ver se rola alguma coisa. E aí o Miss Bumbum me deu a visibilidade que eu queria. Daí o que eu fiz? Daí eu pensei, eu preciso me manter. Seu nome então começou a bombar e tal. Isso. Aí o que eu fiz? Que é um nome bom pra caramba, André Surak, é forte esse nome. É forte, né? Já te falaram isso, né? E daí deixei de lado o Imola, né? O Imola já não existia mais. É mesmo? Aí eu continuei. Aí você manteve a Andressa até pra... Mas você continuou fazendo o programa? Continuei fazendo o programa. Como Andressa. Só que daí era com cafetina, que só as cafetinas teriam meu contato. Por exemplo, se tu me visse na rua, só alto nível. Aí o cachê... Aí aumenta. 4 paus. Acima de 4 mil, daí no caso, né? 7 mil, 15 mil. Eu cheguei a ganhar 30 mil. Em um programa? Em um programa. O quê? 30 mil reais. Tipo uma hora? Depois da época do Cristiano Ronaldo. Foi. Porque aí a pessoa quer exatamente você, né? Não é tipo... Paga. Não. Vê alguma... Não. Ela vai atrás de mim e paga o que for. Mas a cafetina que tem os contatos? Isso. Aí ela fica com quanto? Ela fica com... Aí depende. Ela negocia, vamos supor, se ela fechar 30 pra mim, ela pode pedir 35 e ficar com 5 pra ela. Entendi. Você fala o seu valor. Eu digo o meu valor. O que ela quiser colocar mais. Isso. Então, desde que eu fiquei famosa, abaixo de 7 mil eu não saía. Caramba. Mas aí, mesmo assim, você ainda guardava dinheiro ou começou a gastar pra caramba? Sim. Você nunca foi de gastar, então? Não, eu comecei a gastar depois que eu me envolvi com a cocaína. Putz. Então, vamos lá. Você tá com quantos anos, mais ou menos, nesse Miss Bumbum? Foi 2012. Tá. Aí ali a época da Fazenda, porque daí porque o que acontece? Em 2013 eu participei da Fazenda, 2012 o Miss Bumbum. Cristiano Ronaldo é que ano? Bem nesse meio. Não, porque meio? a Fazenda me chamou por causa dele também. Né? Mas na verdade me chamou por causa de um barraco que eu fiz no carnaval. É que são tantas histórias. Lembrando, a gente vai abrindo... Deixa eu te contar primeiro, antes de falar dos barracos, do carnaval, do Miss Bumbum, que eu tava ali em segundo lugar. O que eu pensei pra ficar mais famosa que a primeira? Tanto que ninguém lembra que é a primeira, né? Tadinha. Coitada dela, né? E aí, o que eu fiz? A gente alugou uma lancha, acho que foi em Santos, foi lá no Guarujá, contratou um paparazzi. Tá. E aí a gente fingiu que tava namorando e se beijando e se pegando. E o paparazzi fotografou. Olha só, cara! Uma lenda do marketing. Armado. Tudo marketing. E aí saiu até no The Sun. Aí foi o ápice, assim, de... Putz, no The Sun na Inglaterra? No The Sun é Inglaterra, né? E aí saiu até no The Sun, Daily Mail. Só nos jornais internacionais. Como era... Na época não era uma coisa comum, então. Não era. E aí, tanto que depois a Gabi, do De Frente com Gabi, me chamou. Porque ela disse, gente, não é possível isso, essa menina sai até em site internacional. E como que foi lá? Com ela foi incrível, ela é uma mulher incrível. Hoje eu assisto a entrevista e digo, eu quero assistir. Depois eu assisti, Por quê? Foi? Te colocou na parede? Como que foi? Pô, dá um nervoso, né? Ser entrevistada pela Gabi. Mas eu sempre falei tudo, sabe? Eu falo de qualquer assunto, eu sou muito tranquila. Eu te perguntei aqui antes, você queria... tem alguma coisa que eu não quero falar? Não, eu falo de tudo. Falo de tudo. Não tenho problema nenhum. Eu fiz um livro falando sobre tudo isso, né? Então, pra mim não tem um problema falar. E nessa época do The Sun, quando você...
subiu a cabeça em algum momento, assim, falou, agora eu consegui, tipo, você sente que... Subiu né? a fama. Quando a gente é novinho, assim, a gente... Não tem jeito, Não né? tem. Daí eu tava com em torno de 25, 26 anos, que daí eu tava muito bem financeiramente, ganhando mais de 60 mil por mês. Que? E Com grana guardada. Grana guardada, relógio, carro, bolsa, até um macaco eu tive. O quê? Só que o macaco não gostava de mim. Tipo, o latino? Como chamava o do latino? Você lembra? Foi bem pouquinho tempo. Eu vou pesquisar aqui. O Elvis. O meu Era do Elvis? E o teu, como chamava? E o meu era gordo. Gordo? Só que ele não gostava de mim. Não ia com a tua cara. Não deu certo. E então eu era muito doida, assim, porque eu comecei a me envolver com droga. Claro, né? Aí começa a vir todo tipo porque de gente interesseira. É que daí tu vê que a felicidade não tá no bem material. Porque assim, ó, tu é nada pobre. te satisfaz mais. Tu é pobre. Aí tu não pensa tem assim, nada. Aí tu é pobre. Sofre aí pra caramba. Sofre. Aí tu é pobre. Tu pensa assim, agora quero aquele telefone. Tu tem. Aquele carro. Aquele carro. Aquela casa. E tu começa a ter festa. Aí tu vê que tem muitas pessoas na tua volta que estão do teu lado só por interesse. Aí tu já não sabe mais quem é de verdade. Você tinha alguma amiga verdadeira, algum amigo verdadeiro nessa época? Você nem sabia mais? Só o Cacau Oliver, que permanece até hoje, né? Que me ajudou com o Miss Bumbum de novo, que a gente vai falar sobre isso. No momento que eu mais precisei, quando eu rompi com a igreja, né? Puts. Então, a gente chega nisso vamos, já. Então. Vamos voltar lá no... Onde é que a gente já falou? O que a gente falou que a gente ia falar? Onde entra o Cristiano Ronaldo? Isso é depois do Miss Bumbum ou não? O Cristiano Ronaldo, deixa eu me lembrar. Foi depois do Miss Bumbum. Então, mas antes do Cristiano Ronaldo, você começa a fazer programa com gente famosa também? Sim. É? Sim. Caramba. E aí você fala... Casados. Esse cara é famoso. E ainda tá que pagando. Lindo, maravilhoso. Ainda tá pagando. Deixa eu fingir que é normal. É isso mesmo? Maravilhoso. Que tu diz assim, gente, por que ele tá fazendo isso? Mas como que os caras fazem pra não sair em nenhum lugar assim? É tipo, sai disfarçado? Num dos casos eu tinha ficado com um padrinho de casamento dessa pessoa. Tá. E fazia parte ali meio que da família, sabe? Sei. E aí ele pagou 7 mil reais pra ficar comigo. E aí ele me indicou pra essa pessoa. E aí quando eu abri a porta, eu olhei, eu digo, não acredito. E aí? E ele tinha uma tara. Só não vou contar quem é ele pra não expor ele. Mas ele mordia a minha cabeça, que quase tirou sangue, assim. A cabeça, não é a orelha, a cabeça. Não, a cabeça. Nossa, tara de zumbi? Né? Comer cérebro. O The Walking Dead. Mas chegava a doer? Doeu, sim. E aí você falava, para? Depois tava bom. Ai, que bom, nossa, que tesão, essa mordida no... Meu Deus, eu nunca ouvi falar, na época eu era um pouco masoquista, então... então a dor fazia parte do negócio. parte. Com as coisas estranhas que já pediram, assim. pra ser dominado, com certeza, né? Tipo, bate em mim, joga coisa em mim. Assim. Não, nesse meio que daí que comecei a meio que dar uma pirada. Porque pira, né? Porque assim, até então, que você até perguntou, né? Homem bonito, lindo, maravilhoso, vários. Exato. Mas aí tem a parte das loucuras, né? Que daí tem os fetiches. Então, assim, de urinar, de defecar. Putz. Então, aí isso começa a mexer com a tua cabeça, porque tu acho. tá ganhando bem. Pra fazer isso. E aí tu pensa assim, pensa no dinheiro. Só que depois aquilo começa a te culpar, te corroer. É bem difícil, assim. As meninas que passam por isso sabem o que eu tô falando. Caramba. Então, mas aí a gente volta pro Cristiano. Como que chega também? Chega por indicação? Como que é? Deixa eu me lembrar, faz tanto tempo. Sabe que eu quase não falei sobre isso do Cristiano Ronaldo, porque eu nem gosto de falar muito sobre isso, porque, tadinho, na época ele tinha uma noiva, eu meio que estraguei o relacionamento dele. Então depois eu me senti super culpada, pedi perdão no meu livro. É mesmo? Então, mas aconteceu, ele sabe que aconteceu, ele negou, né? Até hoje? Ele nega, mas ele sabe que aconteceu. E eu fiquei com raiva. É que eu era muito barraqueira. E eu queria, na verdade, eu só queria uma foto com ele. Ah, é? Porque eu era fã, né? Ele me procurou, né? ele que me procurou, então assim, a gente agendou o lugar lá naquele hotel maravilhoso, que eu não me lembro o nome, mas caríssimo. Mas que lugar? Lá foi em Madrid, se eu não me engano. Foi. É Madrid, né? Madrid. E aí, daí a gente ficou lá e eu só queria uma foto com ele. Mas foi através de alguém ou ele direto contigo?
Ai, eu não me lembro. Deve ter algum. Eu não me gente lembro que não- agora. Tá. Mas. Não, teve. Eu fico pensando, teve. Eu fiquei com um jogador de futebol que também é casado. Que agora não. Agora ele largou a esposa pra ficar com uma outra. É mesmo? É. E aí ele que. Mas ele jogava no mesmo time do Cristiano? Não, É? quem jogava era o outro jogador que a gente saiu pra comer junto. Agora eu tô falando, Ah, tá. eu tava tentando me lembrar que faz tanto tempo. Eu saí, agora eu me lembrei. Esse jogador pagou pra que eu fosse pra Rússia. E Tá. aí eu estava na Mas Rússia, esse jogador é brasileiro? brasileiro. Tá. E aí eu fui pra Rússia. Daí muitos jogadores fazem isso, eles pagam garota de programa pra fazer festinha. Tá. Então ali eu saí com ele, mais E alguns gente, não só brasileira, mas de outros países também. isso, outros jogadores de lá. Tá, E aí um desses jogadores de lá que conhecia o Cristiano. entendi. E aí eu disse pra ele assim, nossa, o Cristiano é meu sonho de Meu consumo. sonho, eu quero conhecer Meu ele. sonho tá? de consumo. Falei. E aí Aí ele falou passou o pra meu ele. telefone. Aí eu tava tentando lembrar, agora eu não lembrei falando com entendi. você. Agora faz sentido. E aí ele passou o meu WhatsApp. E aí, como na verdade sempre foi tudo muito off, nunca na cabeça dele ele imaginou que eu pudesse falar alguma coisa, né? Então, só que eu fiquei com raiva porque ele não tirou a selfie comigo. Ele ficou comigo e não tirou a selfie comigo. Aí eu fiquei com raiva, daí eu larguei tudo na imprensa. Mas aí mas chegaram a transar e tal. Sim, É? sim. E ele é uma máquina que nem ele é no campo ou não? É mesmo? Cara, já era fã do cara. Agora, Não, antes de tirar. Ele não tinha nenhum pelinho no corpo, assim. Sério, todo depilado? Todo depilado. E o tamanho do fala para, tá? Para, né? Ó, não, Andressa, aqui, ó. Por favor. Aqui, ó, olha aqui, olha aqui. Ó, fala para se não tá aumentando, tá aumentando. Não, é que- Assim? 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 É grande, é grande. É grande? É grande. Cara, por que Deus faz isso, né? que, né? Tem seus preferidos, Cara, é né? lindo, é um atleta, ainda tem um negócio. Ô, rapaz. É, ele é bom. É. Bah. E de papo, chegaram a Um trocar amor, ideia? um É querido. mesmo? Eu me arrependo de ter. Ó, De ter. conversaram sobre o quê? Assim, por um lado, pra mim foi bom na época, porque aumentou o meu cachê, né? Mas eu me arrependo de ter exposto, assim. Se eu pudesse voltar no tempo, Você eu não não faria? faria, eu não faria. E Muita sacanagem. ele não quis tirar selfie com medo de É, de vazar. vazar, Putz. porque ele tinha noiva, né? Então. Entendi. Mas eu me arrependo, assim, de verdade. É.